Bom, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, disse à Polícia Federal que conversou mais de uma vez com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a venda da companhia ao Banco de Brasília. A reportagem é de Luciana Amaral. A afirmação foi feita durante o depoimento de Daniel Vorcaro em 30 de dezembro do ano passado no STF, no inquérito sobre suspeitas de irregularidades na compra do Master pelo BRB. O ex-banqueiro afirmou que tratou do assunto com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de forma institucional, com a participação de outras pessoas. No depoimento, porém, Vorcaro evitou dizer quais políticos frequentavam sua casa e negou ter pedido uma intervenção junto ao BC em favor do Master. Reportagem do jornal O Globo afirmou que o diretor de fiscalização da autarquia monetária, Ailton Aquino, pediu que o BRB comprasse carteiras fraudadas do Master. Em nota, o Banco Central negou o ocorrido e Aquino colocou os seus sigilos bancários e fiscais, além de registros das conversas com o presidente do BRB à época, à disposição do Ministério Público e da Polícia Federal. Vorcaro também admitiu problemas de liquidez no Master e disse que o modelo do banco era baseado no Fundo Garantidor de Crédito. Ele apontou para supostas falhas de governança interna e emissões irregulares de títulos, pontos das investigações a partir dos relatórios do Banco Central. Na próxima semana, a PF vai colher novos depoimentos de executivos do Master e do BRB, entre outras pessoas ligadas ao escândalo. Enquanto isso, parlamentares de oposição ao governador Ibanez Rocha apresentaram 2 pedidos de impeachment na Câmara Legislativa Distrital, questionando a relação entre Vorcaro e Ibanez. Para os parlamentares, houve crime de responsabilidade do governador. Em primeiro lugar, a notícia de que o Banco Central fez uma comunicação ao BRB que ele vai precisar provisionar 2,6 bilhões de reais. Em seguida, surgiu por vários veículos de imprensa a informação que no depoimento à Polícia Federal do banqueiro Vorcaro, ele disse que ele negociou a venda do Master e todas as operações dessa entre Master e BRB diretamente com o governador, que teve na sua residência. De olho na proximidade de Vorcaro com grupos políticos, o Planalto busca se precaver de possíveis ataques. Nesta sexta, o presidente Lula criticou defensores do banqueiro. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master, que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Sabe? E quem vai pagar é os bancos. Companheiros, e tem gente que defende. Porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. A oposição também tenta garantir o próprio espaço. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, preferiu mirar nas relações do STF com o caso. Mas eu sempre tenho dito que o pior de todos os problemas é a crise moral. Eu acho que está chegando no nível de insatisfação das pessoas relevante e as autoridades têm que olhar o que está acontecendo. Lígia, esse depoimento vazado hoje, ele foi prestado no dia 30 de dezembro, tem quase um mês. Ontem o Supremo foi dormir talvez no pior dia, né, em termos de credibilidade, de imagem manchada, e hoje já desviou completamente o foco. Na sua percepção, o Supremo consegue sair do foco dessa crise? Bom, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. O Supremo só conseguiria sair, de fato, deixar de ser objeto deste debate se ele comprometesse toda a institucionalização e o próprio Estado Democrático de Direito. Então, não adianta a gente querer dizer, essa aí é uma notícia de que talvez, quem sabe, com esse depoimento do Vorcaro, o Banco Central tivesse algum tipo de envolvimento, o Ibanez tivesse envolvimento e tentasse poupar o Supremo e tentasse poupar o ministro que impôs sigilo absoluto a este caso. Ministro esse que todos nós sabemos passeou de jatinho com um advogado deste caso, ministro esse que tem um resort que teve uma operação extremamente divulgada essa semana sobre este caso, ou seja, em sistema de boa governança,
a exposição de uma autoridade central, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, num processo da magnitude do Banco Master, porque realmente eu acho que é até maior do que a Lava Jato, torna absolutamente todos esses aparecimentos, depois de tanto tempo, muito contestáveis. Além do que, trata-se de um depoimento devorcaro. Se eu fosse condenada a um caso, ou seja, se eu estivesse investigada por um caso, como você acha que seria meu depoimento? Eu iria depoimento dizendo que eu sou culpada sim, ou eu diria, olha, eu não tenho absolutamente culpa nenhuma e todos aqueles que eventualmente pudessem me proteger, eu também os protegeria nesse depoimento e culparia as pessoas de menor importância ou que poderiam ser queimados neste caso. É essa a minha visão. Quando nomes centrais do Estado, como é o caso de ministros do Supremo Tribunal, aparecem em documentos sensíveis, num caso que é um escândalo como esse, o sistema precisa e deve responder com transparência, nunca com sigilo absoluto e menos ainda com corporativismo. Agora, Jussara, o depoimento do Vocaro claramente ele protege, ele não menciona políticos, né? Esse sistema, né, que a professora coloca, que está ajudando o Vocaro a se proteger, na verdade, no depoimento não aparece. Aparece o governador, é um governador de oposição do Distrito Federal, né, capital da República, mas, de certa maneira, o Vocaro poupa ali a política. Qual que é a sua leitura? Se a gente for observar bem, mesmo quando o Vocaro ele cita o governador Ibanez, ele diz que são conversas institucionais, ou seja, ele cita Ibanez, mas passa um pano, olha, não teve nada fora do script, nada de legal nesta conversa. E claro, e aí ele dá algumas declarações que chamam a atenção, que é justamente ele falando, olha, eu recebi muitas autoridades na minha casa. Ele não nega a relação que ele tem com autoridades, mas ele diz que é impossível citar. E aí ele desvia o foco. E aí ele também nega, que ele fala assim, olha, eu me relaciono com muita gente, mas não vem ao caso nessa questão do Master. Ele fala isso. Em outro momento, como você bem observou, ele faz questão ali quase de dizer que esse relacionamento que ele tem não tem valia nenhuma, porque ele diz, se eu fosse tão bem relacionado assim, não estaria de tornozeleira eletrônica. Então, como bem observou a professora Lígia, é importante a gente dar a dimensão desse depoimento que a gente traz, porque é a defesa de Daniel Vocaro. Ele não vai prestar esse depoimento para se incriminar. Então, é muito importante a gente dar esse destaque, sim, para esse depoimento. É importante saber o que Daniel Vocaro disse à Polícia Federal, mas lembrando sempre, trata-se da defesa de Daniel Vocaro. Ele não vai para se incriminar. Então, esse é um ponto que deve permear toda a nossa análise em relação ao que as informações que nos vieram hoje a partir desses depoimentos. Caio, além disso, desculpa, só para já te devolver. Além disso, tem toda a questão que, como você bem citou também, desvia esse foco do que a gente viu ontem, de uma enorme crítica depois da nota emitida pelo presidente do STF, Edson Fachin, em defesa da atuação de Toffoli. Lígia, a gente está vendo, eu achei interessante, juntando também com o que a Jussara diz, mas você na sua primeira intervenção, você coloca que esse caso tende a ser, ou é, maior do que a Lava Jato, e você finaliza a sua fala colocando o sistema, né? E você é uma estudiosa, inclusive, da Operação Lava Jato, escreveu livro sobre isso. Na sua percepção, a reação que está ocorrendo agora do sistema, vamos dizer, desse consórcio que foi instalado em Brasília para defender o Daniel Vocaro, que tem advogados, tem Supremo Tribunal Federal, tem Congresso Nacional, a atuação, o modus operandi é semelhante ao mesmo sistema que ajudou a enterrar a Lava Jato? Bom, você me colocou numa situação um pouco difícil. Eu imagino que sim, que seja assim. Se nós pegarmos o exemplo do ministro envolvido, o ministro Dias Toffoli, era também um ministro que, na verdade, anulou as provas contra Marcelo Odebrecht, que deu início a todo o desmonte da Operação Lava Jato. Eu não sei se isso é coincidência,
ou não, mas eu acho que isso tem que ficar com uma nota. Para quem trabalha de compliance, isso seria uma red flag. E eu gostaria de pegar o gancho no que disse a Jussara também, sobre esses encontros, né, esse almoço que teve, né, e dizer como é que funciona no setor privado, quando o setor privado se encontra com autoridades. Quando há encontro com autoridades, não existe encontro que seja informal. Não existe, eu encontrei por um acaso e nada vai acontecer. Não trataremos de nenhum tema comprometedor. Num ambiente democrático maduro, o que acontece, principalmente quando eu tenho um setor privado que se importa com compliance, você tem anotações dessa reunião, você tem outras pessoas que participaram, em alguns casos o próprio departamento de compliance da empresa é informado, e em casos ainda mais delicados, o conselho da empresa é informado de que haveria esse tipo de encontro. Então, nada disso realmente acontece, né? E o Banco Master teve um diretor de compliance que, inclusive, foi premiado. Então, como assim esse diretor de compliance não teve anotado, o próprio conselho do Banco Master não teve anotado este encontro que foi mencionado? Era só isso que eu gostaria de mencionar, fugindo um pouco da sua pergunta, mas acho que respondendo também a sua pergunta. Não, certamente, Lígia. E você toca num ponto que é justamente o que parecia estar se encaminhando no Supremo Tribunal Federal, que era um código de conduta liderado pelo presidente Edson Fachin, que ontem, quando ele divulga a nota blindando o Toffoli e usando esse escudo que agora o Supremo tem usado, né? Toda crítica ao Supremo, o Supremo vende, pelo menos, eu não creio nem que eles acreditem que seja isso, que é um ataque à democracia. Mas eles consideram crítica ataque à democracia, e não é de fato. Jussara, vamos, passadas essas 24 horas da nota do Fachin, arrefeceu, na sua percepção, que leitura que a gente pode ter do Supremo daqui em diante? Porque ontem e hoje a leitura é de que o Fachin perdeu para a ala política, liderado pelo Alexandre de Moraes, pelo Toffoli, pelo Gilmar Mendes, nesse intuito dele e bandeira e agenda de estabelecer um código de conduta. É isso? O código de conduta, o Fachin desistiu dele? A primeira leitura é que, se Fachin não desistiu desse código de conduta, ele pelo menos perdeu força de argumento a defender esse código, justamente depois da nota que ele emitiu ontem em defesa de Dias Toffoli. Mais uma vez, e você citou muito bem, ao final da nota, citam ali, o ministro Fachin cita a defesa da democracia, como se não houvesse espaço no país para questionar a atuação de ministro nenhum. Então, essa é a questão que vem sido colocada há muito tempo. E esse caso do ministro Dias Toffoli, que cada vez vem puxando mais uma ponta, um fio, uma ligação, tudo isso é o que chama a atenção e é justamente o que acaba surpreendendo a nota, é que vinha no momento que muita gente estava achando que essa defesa de Fachin desse código de conduta tinha ganhado força, embora ele tenha sempre defendido isso, tinha ganhado força essa defesa do código de conduta pelo caso Master. E aí vem uma nota completamente contrária, ou seja, expôs uma contradição do Fachin e, mais uma vez, esse espírito de corpo aparecendo no Supremo Tribunal Federal. E essa é a grande questão. Agora é preciso ver os desdobramentos. Há também quem diga, Caio, que essa nota de Fachin foi um gesto dele em direção a Toffoli para que abrir um caminho para que Toffoli possa recuar, ou seja, de alguma forma, até uma informação do nosso colega aqui, Matheus Teixeira, analista de política, de que Toffoli pode depois do Carnaval, mandar pelo menos parte desse inquérito para a primeira instância. Há também muita divergência sobre isso, porque ele seria resistente a isso, mas os desdobramentos estariam levando a este caminho. Ora, Lígia, você nota que estão dadas, esse caso especificamente, ele nos mostra que a grande corrupção no Brasil nunca mais vai ser investigada? Eu estou sendo dramático, nunca, mas eu não sei se você compartilha essa percepção, porque a grande corrupção ela envolve grandes agentes econômicos e grandes agentes políticos e jurídicos, né, em termos gerais. E toda vez que chega perto, acontece ali uma magia toda
que isso se encerra. O Brasil nunca mais vai investigar uma grande corrupção? Eu espero que seja passageiro. Nós estamos numa fase de baixa, como, por exemplo, nos Estados Unidos também estamos numa fase de baixa. O FCPA foi suspenso por um longo período, agora retomou, mas retomou de uma forma ainda bastante simples. Mas se nós pararmos o combate à corrupção, como estamos parando no Brasil, o destino será péssimo. E péssimo para quem? Para a população mais vulnerável. A população tira da população, a corrupção tira da população mais vulnerável a esperança de uma vida melhor, porque o dinheiro não chegará para a educação, não chegará para a saúde, não chegará para uma melhor infraestrutura, ou seja, é essa grande população que acaba sendo a que mais sofre com a corrupção. Se nós pretendemos virar a página e nos tornarmos, de fato, um país de primeiro mundo, se nós não combatermos essa corrupção sistêmica e endêmica, nós nunca conseguiremos sair deste lamaçal que o país acabou sendo colocado. E o que acontece? Desculpa. Tem um problema ali com a conexão da professora, eu vou jogar a pergunta para a Jussara enquanto a gente tenta restabelecer. Ô Jussara, hoje também foi um movimento na política interessante, para além do depoimento vazado, beneficiando o Supremo Tribunal Federal, das declarações, né, do presidente Lula e do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A política estava meio quieta, né? Principalmente o presidente Lula não tocava nesse assunto. E pelo menos para mim, eu queria te ouvir sobre isso, não está muito claro até que ponto esse escândalo, essa crise do Banco Master, ela vai pegar qual grupo, né? A gente pode entender que o Supremo que está sendo alvejado, e se a gente entender que o bolsonarismo tem o Supremo como alvo, então pode estar ali à frente até agora, pelo menos. Mas qual a sua leitura ali, né? Esse caso, e a entrada do presidente Lula com mais firmeza hoje, debatendo o assunto? Caio, eu tenho uma leitura que esse efeito cascata pode atingir vários grupos, não um grupo como um todo, mas os tentáculos desse caso pode sim atingir vários grupos, da direita à esquerda. Até porque a gente não está falando só de Daniel Vorcaro, há também, para a gente contabilizar isso, as relações que Vorcaro tinha, seus sócios, com outros grupos políticos. Então isso vai chegando em algum momento em outros grupos políticos. E você observou muito bem que essa declaração do presidente Lula hoje, assim também como a declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Hoje é dia 23 de janeiro. A operação contra Vorcaro foi em novembro. A liquidação do Banco Master em novembro. E aí é muito, no mínimo, curioso que o presidente da República tenha demorado tanto tempo para se posicionar sobre isso. A gente passou o recesso inteiro, o recesso final do ano, né? Basicamente, a gente ainda está no recesso parlamentar, com um silêncio no governo. Depois começaram algumas pessoas do governo, a exemplo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a dar algumas declarações falando da gravidade disso, mas é muito tempo para o presidente da República ficar calado diante disso. Então, isso também, Caio, tem a ver com o fato de que o caso do Banco Master, ele tem chegado à população. É um caso que muitas vezes é de mais difícil compreensão do que, por exemplo, a questão dos descontos do INSS, mas as pessoas estão começando a compreender do que se trata. Ainda mais que fica evidente essa relação do empresário, né, com autoridades. Então, aí começa a facilitar e essa pressão popular sobre as autoridades, pedindo posicionamento. Eles começam a falar. Lembrando que é ano eleitoral, os políticos vão começar a aparecer mais e, portanto, serão cobrados. Ali, saindo de uma atividade eleitoral, possivelmente serão abordados por jornalistas e aí fica difícil não se posicionar sobre isso. Então, eu vejo basicamente isso. Só para te devolver rapidamente, Caio, quem vai atingir? A grande questão, justamente, o grande medo é que os desdobramentos estão alcançando muita gente, podem alcançar muita gente. E aí que é o receio aqui, principalmente em Brasília. Ô Lígia, para finalizar, eu queria uma leitura sua sobre esse argumento de que
crítica ao Supremo é uma crítica antidemocrática, né? O Supremo Tribunal Federal tem utilizado isso e tudo agora que fala contra o Supremo, eles consideram, ou pelo menos dizem ali formalmente, que se trata de uma crítica à democracia. A defesa da democracia virou um escudo para o Supremo? Parece que é o que tudo indica, sim. Até quando a gente estava falando sobre corrupção e a gente ia atacar a gente, eu iria atacar o Supremo. Até a internet caiu. Se nós estivéssemos num outro local, a gente ficaria até achando, não existem coincidências. Mas, sem sombra de dúvida, o Supremo ele não está entendendo a importância institucional de ser uma Corte Suprema e isso está dificultando ainda mais a retomada, de fato, de uma democracia mais madura, de uma democracia onde nós tenhamos orgulho dela. Não estamos tendo orgulho da democracia que vivemos hoje. E o Supremo não é a solução, ele é parte do problema. Então, é isso que é um grande problema, porque se uma democracia onde eu não posso criticar uma decisão do ministro, eu não posso criticar uma decisão de juiz, que democracia é essa? Que país é esse onde eu não posso fazer isso? Então, era isso que eu acho que é o mais relevante para a gente mencionar rapidamente.